Você sabia que cada respiração que você faz está conectada com a morte das estrelas? Que o simples ato de uma xícara de café esfriar revela o destino final de todo o universo? E que a razão pela qual você pode lembrar do passado, mas não do futuro, é a mesma força que determina quando e como todas as galáxias vão morrer. Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos os mistérios mais profundos do cosmos. Se você gosta de conteúdo que conecta ciência e contemplação, se inscreva e ative o sininho para não perder nossas jornadas pelo universo. Agora, querido ouvinte, onde você está agora? Talvez em sua cama, entre lençóis macios que ainda guardam o calor do seu corpo, ou numa poltrona que já conhece os contornos da sua forma, moldada por centenas de noites como esta. Que horas são aí? É noite e o mundo parece mais quieto, mais receptivo aos grandes mistérios. Como você se sente neste momento menos cansado, curioso, em busca de algo que acalme sua mente inquieta e ao mesmo tempo a desperte para maravilhas que talvez nunca tenha contemplado? Respire fundo comigo. Sinta o ar entrando pelos seus pulmões, carregando oxigênio para cada célula do seu corpo. Agora expire lentamente e observe como esse simples ato já nos coloca face a face com um dos mistérios mais profundos da existência. O ar que você acabou de soltar não voltará mais aos seus pulmões da mesma forma. Ele se misturou com o ar do ambiente, suas moléculas se dispersaram, se espalharam. Algo irreversível acabou de acontecer. Algo que aponta para uma verdade fundamental sobre a natureza da realidade. Eu gostaria de convidá-lo para uma jornada. Uma viagem através de um dos conceitos mais profundos e enigmáticos que a ciência já descobriu. Algo que está acontecendo agora, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, enquanto suas células se renovam, enquanto as estrelas queimam no céu noturno acima de nós. É uma força invisível, silenciosa, mas absoluta. Uma lei que governa desde a xícara de café que esfria na sua mesa até o destino final de todas as galáxias do cosmos observável. Feche os olhos por um momento, se puder. Imagine que você está segurando um cubo de gelo entre suas mãos. Sinta o frio penetrante contra sua pele, quase doloroso em sua intensidade. Observe como suas palmas começam a formigar, como seus dedos reagem ao choque térmico. O que acontece com o gelo? Lentamente e inexoravelmente, ele derrete. Primeiro, uma pequena gota escorre entre seus dedos. Depois outra, e outra. A água escorre por suas mãos, morna agora, misturando-se à temperatura do seu corpo, carregando consigo a antiga estrutura cristalina que um dia foi gelo. Por que isso acontece? Por que o gelo nunca se forma espontaneamente em suas mãos quentes? Por que a água morna nunca se organiza sozinha em cristais perfeitos? Esta não é apenas uma pergunta sobre física, menos é uma porta de entrada para compreender a natureza mais fundamental da realidade, do tempo, da existência itself. Esta é a porta de entrada para nosso mistério. Você acabou de testemunhar uma das manifestações mais simples e profundas de algo que os cientistas chamam de entropia. Uma palavra que carrega em si o peso do tempo, o sussurro da impermanência, o eco distante do fim de tudo o que conhecemos e amamos. Mas também uma palavra que contém a chave para entender como chegamos até aqui, como a vida se tornou possível, como a consciência despertou no cosmos. A entropia menos esta força misteriosa que fez o gelo derreter em suas mãos é a razão pela qual existe uma diferença entre passado e futuro. É ela que determina que suas memórias estejam atrás de você e seus sonhos à sua frente. Nunca o contrário. É ela que explica por que uma gota de tinta se espalha na água, criando redemoinhos hipnóticos de cor, mas nunca se concentra espontaneamente em um ponto. É ela que determina por que envelhecemos, por que as máquinas se desgastam, por que as montanhas se erodem, por que as estrelas nascem, vivem e morrem. Mas não se preocupe, esta não é uma história de desespero, embora possa parecer assim no início. É uma narrativa sobre beleza, sobre a dança cósmica mais extraordinária que podemos imaginar. Uma dança que nos trouxe até aqui. É sobre como a própria desordem se tornou a arquiteta da complexidade e da vida. É sobre entender que, paradoxalmente, é porque tudo tende à desordem que a ordem se torna tão preciosa, tão milagrosa, tão digna de nossa admiração e cuidado.
Você já se perguntou por que o tempo só anda para frente? Por que você pode lembrar do café da manhã que tomou hoje, mas não pode lembrar do café da manhã que tomará amanhã? Por que consegue se recordar vividamente do rosto de alguém que amou no passado, mas não consegue antecipar com a mesma clareza um rosto que amará no futuro? Esta assimetria temporal, que consideramos tão natural que raramente questionamos, é na verdade uma das características mais misteriosas e fundamentais do universo. Todas essas perguntas e milhares de outras que talvez você nunca tenha formulado conscientemente, mas que sua intuição reconhece como importantes, têm a mesma resposta. Uma resposta que está escrita na própria estrutura da realidade, gravada nas leis mais fundamentais da física, ecoando desde o Big Bang até o fim de tudo. E essa resposta tem um nome: entropia. Ela é a razão pela qual você está aqui, neste momento, ouvindo esta história. É a força que moldou cada átomo do seu corpo durante bilhões de anos de evolução cósmica. É o que permitiu que as primeiras moléculas se organizassem em formas cada vez mais complexas, até chegarem à vida. É o que possibilitou que a vida desenvolvesse a consciência. E é o que um dia, em um futuro tão distante que nossa mente mal consegue concebê-lo, levará tudo de volta ao silêncio cósmico primordial. Mas, entre esse início e esse fim, menos, neste momento precioso e improvável da história cósmica em que você e eu existimos, a entropia está criando as condições para fenômenos de uma beleza e complexidade que desafiam nossa capacidade de compreensão. Está permitindo que estrelas nasçam de nuvens de gás, que planetas se formem ao redor dessas estrelas, que a química complexa dê origem à biologia, que a biologia dê origem à consciência, que a consciência dê origem à arte, ao amor, à ciência, à capacidade de fazer perguntas sobre nossa própria existência. Respire fundo novamente. Sinta o ar entrando em seus pulmões, carregando oxigênio para cada célula do seu corpo através de uma rede de capilares tão complexa que, se esticada, cobriria uma área do tamanho de um campo de tênis. Agora expire lentamente e imagine todas as moléculas que você acabou de liberar: dióxido de carbono, vapor d'água, traços de outras substâncias dispersando-se pelo ar ao seu redor, misturando-se com bilhões de outras moléculas em uma dança caótica e invisível. Você acabou de participar de um dos espetáculos mais extraordinários do universo, menos a transformação constante da ordem em desordem, e da desordem em uma nova forma de ordem. Cada respiração é um microcosmo da entropia em ação, um exemplo perfeito de como a energia e a matéria fluem inexoravelmente de estados organizados para estados dispersos. Mas o que é exatamente essa coisa misteriosa chamada entropia? A palavra em si vem do grego endentro-itrou, transformação, sugerindo uma mudança interna, uma transformação que acontece no coração dos sistemas. Mas essa definição etimológica apenas arranha a superfície de um conceito que é simultaneamente simples e profundamente complexo. Imagine que você está em uma biblioteca silenciosa, uma dessas bibliotecas antigas com tetos altos e estantes de madeira que se estendem até onde a vista alcança. Milhares e milhares de livros estão perfeitamente organizados nas estantes, cada livro em seu lugar específico, cada seção claramente definida, menos ficção aqui, ciências ali, história em outro corredor. Há um sistema, uma lógica, uma ordem que permite que qualquer pessoa encontre qualquer livro específico seguindo um padrão previsível. Esta é uma imagem de baixa entropia menos auto-organização, onde cada elemento tem seu lugar determinado e a informação está estruturada de forma acessível. Agora imagine que um terremoto violento sacode essa biblioteca. As estantes tremem, os livros começam a cair, alguns se abrem no ar, suas páginas se espalhando como borboletas de papel. Outros caem em pilhas desordenadas no chão. Capas se separam dos miolos, páginas soltas voam pelo ar. Folhas de diferentes livros se misturam em montões caóticos. Em questão de minutos, o que antes era um sistema perfeitamente organizado se tornou uma paisagem de caos aparente. Esta transformação da biblioteca organizada para a biblioteca destruída é uma metáfora perfeita para a entropia. O que antes era ordem menos cada livro em seu lugar. Cada informação facilmente acessível se tornou desordem, mistura, espalhamento.
A entropia do sistema aumentou drasticamente. Mas aqui está algo fascinante. Se você tentasse reorganizar essa biblioteca, colocando cada livro de volta em seu lugar original, descobriria que isso exigiria uma quantidade enorme de energia e informação. Você precisaria saber onde cada livro estava originalmente, precisaria de energia física para movê-los, tempo para classificá-los, e durante todo esse processo de reorganização, você estaria gastando energia, gerando calor, aumentando a entropia do seu próprio corpo e do ambiente ao redor. A entropia, em sua essência mais profunda, é uma medida de quão espalhada está a energia, quão misturadas estão as coisas, quão longe estamos da organização perfeita. É como se o universo tivesse uma tendência natural, irresistível, quase matemática, de bagunçar tudo o que está arrumado. Mas, e este é um ponto crucial, não é que o universo tenha alguma preferência consciente pelo caos. A entropia não é maliciosa. Ela não é uma força consciente trabalhando ativamente para destruir a ordem. Na verdade, a entropia é simplesmente matemática pura, estatística em ação. Pense assim, existem muito mais maneiras de as coisas estarem desorganizadas do que organizadas. Se você jogasse todos os livros da biblioteca para U alto 1000 vezes, quantas vezes eles cairiam perfeitamente organizados nas estantes corretas? A probabilidade seria tão próxima de zero que poderíamos considerá-la impossível. Mas há trilhões e trilhões de maneiras diferentes para eles caírem espalhados e misturados. Esta é a beleza estatística e a lógica implacável da entropia. Ela não é uma força misteriosa que empurra as coisas ativamente para a desordem. É simplesmente o resultado inevitável da probabilidade operando em sistemas com muitos componentes. O universo não escolhe conscientemente o caos. O caos é apenas estatisticamente muito mais provável que a ordem perfeita. Você já pensou nisso? Que a própria existência da ordem, menos da sua existência, menos é uma espécie de milagre estatístico? Que você é uma ilha temporária de organização extremamente complexa em um oceano cósmico de tendência à dispersão? Cada molécula do seu corpo, cada célula, cada órgão representa uma vitória temporária e improvável da organização sobre a aleatoriedade. Agora, estenda sua mão e toque alguma superfície próxima, menos uma mesa, uma parede, o braço da poltrona onde você está sentado. Essa sensação de morno ou frio que você percebe não é apenas uma qualidade subjetiva. É energia em movimento, energia que está constantemente fluindo, constantemente se redistribuindo. As moléculas da superfície que você está tocando estão vibrando em uma dança microscópica e frenética. Quanto mais quente a superfície, mais intensa e caótica é essa dança molecular. Quanto mais fria, mais lenta e organizada ela se torna. A temperatura descobriram os cientistas depois de décadas de investigação meticulosa. Não é apenas uma sensação que nossos corpos experimentam. É uma medida direta de quão agitadas estão as partículas que compõem a matéria. É uma janela para o mundo invisível da atividade molecular, onde trilhões de átomos se movem em padrões que determinam tudo, desde a fluidez da água até a rigidez do diamante. E aqui surge algo verdadeiramente maravilhoso. A entropia e a temperatura estão intimamente conectadas de maneiras que os físicos levaram mais de um século para compreender completamente. Quando a energia se espalha uniformemente através de um sistema. Quando as partículas se agitam de forma mais caótica e aleatória, a entropia aumenta. Quando há diferenças de temperatura menos gradientes térmicos que permitem que a energia flua de regiões quentes para regiões frias, existe potencial para que trabalho seja realizado, para que ordem seja criada, para que coisas interessantes aconteçam. Imagine uma xícara de café quente em um dia frio. O café está a cerca de 70 graus Celsius. O ar ao redor está a 20 graus. Há uma diferença, um gradiente, um desequilíbrio. E é exatamente esse desequilíbrio que permite que a energia flua do café para o ambiente. Moléculas de água no café, agitadas pelo calor, colidem com moléculas do ar, transferindo energia cinética. Gradualmente, o café esfria e o ar ao redor se aquece imperceptivelmente. Este processo continua até que um equilíbrio seja alcançado. O café e o ambiente chegam à mesma temperatura. Neste ponto, não há mais gradiente, não há mais fluxo líquido de energia. A entropia do sistema café plus ambiente
atingir o seu máximo possível. E algo interessante acontece. Uma vez que este equilíbrio é alcançado, nada mais acontece. O café nunca mais se aquece espontaneamente. O processo é irreversível. Você já se perguntou por que o tempo flui apenas em uma direção? Por que você pode lembrar vividamente do que aconteceu ontem, mas não tem nenhuma memória do que acontecerá amanhã? Por que uma vela queimada nunca se reconstitui espontaneamente, reunindo sua cera derretida e reacendendo sua chama? Por que um vaso quebrado não se conserta sozinho, juntando seus fragmentos, espalhados em uma dança reversa de reconstrução? Estas perguntas tocam no coração de um dos mistérios mais profundos da física e da filosofia, a natureza direcional do tempo. E a resposta, surpreendentemente, está intimamente conectada com a entropia. Na verdade, pode-se dizer que a entropia é a razão pela qual o tempo tem uma direção. Uma seta que aponta inexoravelmente do passado para o futuro. Imagine o tempo não como uma linha reta abstrata marcada por relógios, mas como um rio poderoso que flui sempre na direção de maior entropia. Nós não somos simplesmente levados por esse rio, menos nós somos o rio. Nós somos essa transformação constante, essa dança perpétua da ordem se dissolvendo em desordem, que por sua vez cria as condições para novas formas de ordem emergirem. Há mais de 150 anos, um físico alemão chamado Rudolf Clausius, trabalhando com máquinas a vapor e tentando entender por que elas nunca podiam ser perfeitamente eficientes, formulou uma das leis mais importantes e universais da natureza. Ele a chamou de segunda lei da termodinâmica. E em sua forma mais simples, ela afirma: a entropia de um sistema isolado nunca diminui. Ela permanece constante ou aumenta. Esta lei, aparentemente simples, é na verdade uma das afirmações mais profundas já feitas sobre a natureza da realidade. Ela nos diz que há uma direção preferencial para os processos naturais, uma assimetria fundamental no tecido do universo. E essa direção é sempre no sentido do aumento da entropia, da dispersão da energia, da mistura do que estava separado. É esta lei que explica por que o tempo tem uma direção. Cada processo irreversível que observamos, o envelhecimento, a quebra de objetos, a mistura de substâncias, o esfriamento do café é um exemplo da segunda lei em ação. O tempo flui na direção do aumento da entropia, porque os processos que diminuem a entropia são estatisticamente tão improváveis que nunca os observamos ocorrendo espontaneamente em sistemas macroscópicos. Pense em sua própria vida através desta lente. Você nasceu como uma organização extraordinariamente complexa de átomos, uma estrutura de baixa entropia criada pelos processos ainda mais extraordinários da biologia. Trilhões de células organizadas em tecidos, órgãos, sistemas que trabalham em harmonia para manter sua existência. Seu DNA contém informações codificadas com uma precisão que faria os melhores computadores parecerem primitivos. Mas desde o momento do seu nascimento, menos. Na verdade, desde o momento da sua concepção, menos a entropia tem trabalhado em você. É um processo gentil, gradual, quase imperceptível no dia a dia, mas implacável em sua persistência. Suas células se desgastam, suas proteínas se degradam, sua energia se dispersa. As estruturas complexas que compõem seu corpo experimentam o que os biólogos chamam de dano oxidativo, uma forma de desgaste molecular causada pelos próprios processos que mantêm você vivo. Você envelhece porque a entropia aumenta. Cada batida do seu coração, cada respiração, cada pensamento que passa pela sua mente representa trabalho sendo realizado, energia sendo transformada e, inevitavelmente, um pequeno aumento na entropia total do sistema que é você e seu ambiente. Mas aqui está o paradoxo mais belo e mais profundo de todos. Você está vivo justamente porque pode, temporariamente e localmente, diminuir sua entropia pessoal. Quando você come, está capturando energia organizada, moléculas complexas como proteínas, carboidratos e gorduras, e a usando para manter e reparar sua estrutura corporal complexa. Quando você respira, está trazendo oxigênio para alimentar os fornos microscópicos de suas mitocôndrias. Onde glucose é queimada de forma controlada para produzir ATP, a moeda energética da vida. Você é, em essencial,
Uma maquinal anti-entropia extraordinariamente sofisticada. Uma criação da natureza que pode, por algumas décadas, lutar contra a tendência universal do universo. Você pode crescer, aprender, curar ferimentos, construir músculos, formar memórias. Todos esses processos representam a criação de ordem, a partir de desordem. A organização de energia e matéria em padrões cada vez mais complexos. E você não está sozinho nesta luta cósmica. Toda a vida na Terra é um projeto anti-entrópico colaborativo. As plantas capturam a luz solar, energia de baixa entropia vinda da nossa estrela Menos, e a usam para construir estruturas orgânicas complexas através da fotossíntese. Elas pegam dióxido de carbono simples do ar e água do solo, e usando a energia solar, constroem moléculas complexas como celulose, açúcares e proteínas. Os animais herbívoros comem essas plantas, reorganizando essa energia capturada em suas próprias estruturas biológicas complexas. Os carnívoros comem os herbívoros e assim por diante. Toda a biosfera terrestre é como uma orquestra gigantesca, tocando uma sinfonia contra a corrente da entropia, criando uma complexidade crescente, uma organização cada vez mais sofisticada, e este é um mas absolutamente crucial para entender a natureza da realidade. Essa luta anti-entrópica não é gratuita, não viola as leis da física. Para cada diminuição local de entropia, como o crescimento de uma planta, a cura de um ferimento ou a formação de uma memória, há um aumento maior de entropia em outro lugar do sistema total. A planta só consegue crescer e se organizar porque o Sol está constantemente queimando hidrogênio em reações de fusão nuclear, convertendo massa em energia e aumentando drasticamente a entropia do sistema solar. Você só consegue viver e manter sua organização corporal complexa porque está constantemente convertendo energia organizada, comida, em energia dispersa, calor corporal e produtos de excreção. É como se a vida fosse um redemoinho, um rio turbulento. O redemoinho parece ir contra a corrente, criando uma estrutura organizada e persistente no meio do caos da água fluindo. Mas, na realidade, o redemoinho só existe porque a água está fluindo na direção da corrente. Ele não quebra as leis da hidrodinâmica, menos ele as cavalga, usando o fluxo da água para criar um padrão temporário de organização. A vida funciona exatamente da mesma forma. Não quebra a segunda lei da termodinâmica, menos ela a cavalga com uma elegância e sofisticação que desafiam nossa capacidade de compreensão completa. Vamos fazer um pequeno exercício mental que pode mudar para sempre a forma como você vê a realidade ao seu redor. Imagine que você tem uma caixa dividida ao meio, por uma parede removível. De um lado da parede, você coloca cuidadosamente 100 bolinhas vermelhas pequenas, todas organizadas e contidas em seu compartimento. Do outro lado, você coloca 100 bolinhas azuis, igualmente organizadas em seu espaço separado. Agora, em um gesto simples, mas profundamente significativo, você remove a parede divisória. O que acontece nos momentos seguintes é uma demonstração perfeita da entropia em ação. As bolinhas, que antes estavam perfeitamente segregadas por cor, começam a se misturar. Bolinhas vermelhas começam a se mover para o lado que antes era exclusivamente azul. Bolinhas azuis migram para o território vermelho. Se você balançar a caixa gentilmente, esse processo de mistura se acelera. Depois de alguns minutos de agitação, você observa o resultado. Uma mistura relativamente homogênea, aproximadamente metade vermelhas e metade azuis de cada lado da caixa. A segregação perfeita inicial deu lugar a uma distribuição estatisticamente uniforme. A entropia do sistema aumentou dramaticamente. Agora aqui está a pergunta que vai ao coração da natureza estatística da realidade. Se você continuar balançando a caixa por tempo suficiente, horas, dias, anos, menos as bolinhas voltarão eventualmente à configuração original, com todas as vermelhas de um lado e todas as azuis do outro? A resposta matemática é sim. É teoricamente possível. Não há nenhuma lei da física que impeça essa ressegregoque espontânea. As bolinhas poderiam pôr por ao acaso,
acabar todas organizadas como estavam no início. Mas aqui está o aspecto surpreendente. O tempo necessário para que isso aconteça seria tão astronomicamente longo que faria a idade inteira do universo, cerca de 138 bilhões parecer menos que um piscar de olhos. Estamos falando de números tão grandes que não existem palavras em nenhuma linguagem humana para descrevê-los adequadamente. Números com mais dígitos do que átomos no universo observável. Esta é a natureza estatística profunda da entropia. Não é que seja literalmente impossível para as coisas se organizarem espontaneamente, é que é tão extraordinariamente improvável que podemos, para todos os efeitos práticos, considerá-lo impossível. A matemática da probabilidade se torna, na prática, uma lei absoluta da natureza. Imagine agora uma versão muito mais dramática deste experimento mental. Em vez de 200 bolinhas, imagine que cada bolinha é uma molécula de ar no quarto onde você está agora. Existem aproximadamente 10 moléculas em 1 metro cúbico de ar em temperatura ambiente. Um número tão grande que, se você tentasse contar uma molécula por segundo, levaria muito mais tempo que a idade do universo para contar todas. Teoricamente, existe uma chance microscópica de que, por puro acaso estatístico, todas as moléculas de oxigênio do seu quarto se concentrem simultaneamente em um canto específico, deixando você sem ar para respirar. Existe uma probabilidade infinitesimal de que todas as moléculas de nitrogênio se organizem em uma camada na parte superior do quarto, criando uma estratificação atmosférica impossível, mas essa chance é tão pequena que você pode dormir literalmente tranquilo. A probabilidade é menor que a chance de você ganhar na loteria todos os dias pelos próximos trilhões de anos. É menor que a probabilidade de todos os átomos do seu corpo se teletransportarem simultaneamente para a Lua. É, para qualquer propósito prático, zero. A entropia nos ensina algo profundo e às vezes perturbador sobre a natureza da realidade. Vivemos em um universo de probabilidades, não de certezas absolutas. Tudo o que consideramos sólido, permanente e confiável é, na verdade, um equilíbrio delicado e dinâmico de forças estatísticas, operando em escalas que nossa intuição cotidiana não consegue apreender. Você já pensou nisso de forma realmente profunda? Que sua própria existência é um evento estatisticamente tão improvável que beira o milagroso? Que cada molécula do seu corpo está constantemente fazendo escolhas probabilísticas sobre onde ir, como se comportar, com que outras moléculas interagir? Que você é, essencialmente, um padrão auto-organizado, emergindo do caos estatístico de trilhões de interações moleculares? E ainda assim, a que evoca esta? Não apenas existindo como uma configuração improvável de átomos mas consciente, capaz de contemplar sua própria improbabilidade, capaz de fazer perguntas sobre a natureza da existência, você é um padrão autoconsciente emergindo do que poderia parecer ser puro acaso, mas que na realidade segue leis estatísticas profundas e universais. Os físicos descobriram algo ainda mais notável quando começaram a estudar sistemas complexos. A entropia não apenas descreve o que já aconteceu, mas também define rigorosamente o que pode acontecer no futuro. Ela é como um mapa detalhado do território do possível, delineando as fronteiras entre o provável e o virtualmente impossível. Alguns futuros são altamente prováveis, menos como o sol nascendo amanhã de manhã, como a água fluindo morro abaixo, como o calor fluindo de objetos quentes para objetos frios. Outros são virtualmente impossíveis, menos como todas as moléculas de água de um lago saltando simultaneamente para o ar, como um ovo cozido se decozinhando espontaneamente, como os destroços de um carro acidentado se reorganizando em um veículo funcional. Esta compreensão revolucionou completamente nossa visão da natureza durante os últimos 2 séculos, antes do desenvolvimento da termodinâmica estatística. Os cientistas pensavam que o universo era como um relógio gigantesco e infinitamente preciso, completamente determinístico. Acreditavam que, se soubéssemos a posição e velocidade exatas de cada partícula no universo, em um dado momento, poderíamos calcular o futuro com certeza matemática absoluta. Mas a entropia nos mostrou que o universo é mais como um jogo de dados cósmico incrivelmente complexo, onde as probabilidades determinam os resultados gerais, mas sempre há espaço para variação,
para o inesperado, para a emergência de novos padrões. É um universo onde a certeza absoluta é substituída por tendências estatísticas, onde o determinismo rígido dá lugar a um determinismo probabilístico mais sutil e interessante. Olhe para cima, se conseguir. Mesmo que seja a noite fechada, mesmo que não consiga ver nenhuma estrela através do teto acima da sua cabeça, saiba que elas estão lá. Centenas de bilhões de fornos nucleares queimando silenciosamente no vazio cósmico, cada um representando uma batalha épica entre duas das forças mais fundamentais do universo. A gravidade, tentando implacavelmente colapsar tudo em um único ponto de densidade infinita. E a pressão da fusão nuclear, empurrando violentamente para fora com uma força que pode iluminar planetas a trilhões de quilômetros de distância. As estrelas são, talvez, os exemplos mais dramáticos e visualmente espetaculares da luta entre ordem e desordem em escala cósmica e, paradoxalmente, de uma forma que inicialmente parece contradizer tudo o que aprendemos sobre entropia. Elas existem precisamente porque a entropia permite e até mesmo favorece sua existência. Para entender isso, precisamos voltar ao verdadeiro início de tudo. Nos primeiros momentos após o Big Bang, há aproximadamente 8 bilhões de anos, o universo era um lugar extraordinariamente diferente do cosmos que observamos hoje. Era uma sopa incrivelmente quente e densa de partículas fundamentais, quarks, elétrons, fótons, distribuídas de forma quase perfeitamente homogênea através de um espaço em explosiva. Esta distribuição quase uniforme representava uma situação peculiar do ponto de vista da entropia. Termicamente, era um estado de alta entropia menos. Tudo estava na mesma temperatura escaldante. Não havia estruturas complexas, não havia diferenças significativas de densidade ou composição. Era como uma sopa cósmica perfeitamente misturada. Mas aqui surge o primeiro grande paradoxo da cosmologia. Embora a distribuição de matéria e energia fosse homogênea, alta entropia térmica, do ponto de vista gravitacional, isso representava um estado de baixa entropia. A gravidade, ao contrário do que nossa intuição cotidiana pode sugerir, prefere que as coisas se aglomerem, se concentram, formem estruturas hierárquicas complexas. Um universo perfeitamente distribuído e homogêneo é, do ponto de vista gravitacional, altamente improvável e instável. Pequenas flutuações quânticas, variações microscópicas na densidade da matéria, que emergiram das incertezas fundamentais da mecânica quântica, menos foram dramaticamente amplificadas pela expansão acelerada do universo nos seus primeiros instantes. Imagine pequenas ondulações em um balão que está sendo inflado rapidamente. As ondulações crescem junto com o balão. Essas flutuações de densidade, inicialmente menores que um núcleo atômico, cresceram até se tornarem regiões ligeiramente mais densas de matéria espalhadas pelo cosmos jovem. E foi aqui que a gravidade começou seu trabalho paciente e inexorável de organização cósmica. Regiões com densidade ligeiramente maior que a média começaram a atrair gravitacionalmente mais matéria das redondezas, como pedras jogadas em um lago calmo. Essas concentrações de matéria criaram poços gravitacionais que puxavam material adicional. Quanto mais matéria se acumulava, mais forte se tornava o campo gravitacional, mais material era atraído. Você consegue visualizar essa dança cósmica extraordinária? Trilhões e trilhões de partículas de matéria escura e matéria comum, inicialmente espalhadas de forma quase uniforme pelo espaço, começando gradualmente a se mover umas em direção às outras. Primeiro formando os primeiros grumos microscópicos de matéria, depois nuvens cada vez maiores de gás, depois as primeiras estruturas que reconheceríamos como precursoras das galáxias. Durante centenas de milhões de anos, um período que os astrônomos chamam poeticamente de Idade das Trevas Cósmica. Menos essas nuvens de gás continuaram a se contrair sob sua própria gravidade. Não havia estrelas ainda, nenhuma fonte de luz além da radiação cósmica de fundo remanescente do Big Bang. O universo era literalmente escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco e cada vez mais avermelhado dessa radiação primordial. Mas dentro dessas nuvens escuras, algo mágico estava acontecendo. Quando uma nuvem de hidrogênio se contrai sob sua própria gravidade, a energia gravitacional potencial é convertida em energia térmica cinética. É o mesmo princípio que faz uma bomba de bicicleta esquentar.
Quando você a usa menos com pressão, gera calor. O núcleo da nuvem em contração começou a se aquecer dramaticamente. Conforme a contração continuava, as partículas no centro da nuvem se moviam cada vez mais rapidamente. A temperatura subia menos 1000 graus, 10.000 graus, 100.000 graus, e quando a temperatura no núcleo alcançou cerca de 10 milhões de graus Celsius, algo absolutamente extraordinário aconteceu. A fusão nuclear se iniciou. Nessas temperaturas e pressões inimagináveis, 4 núcleos de hidrogênio, 4 prótons individuais, conseguem superar sua repulsão elétrica mútua e se fundem para formar um único núcleo de hélio. Esse processo libera uma quantidade fenomenal de energia na forma de radiação eletromagnética e partículas de alta energia. Esta energia cria uma pressão radiante que empurra para fora com força suficiente para equilibrar exatamente a atração gravitacional que puxa para dentro. É um equilíbrio delicado e dinâmico. Se a pressão for muito forte, a estrela se expande e esfria, diminuindo a taxa de fusão. Se a gravidade for muito forte, a estrela se contrai e esquenta, aumentando a fusão. E assim nasce uma estrela, um reator de fusão nuclear autorregulado, equilibrando forças fundamentais em uma dança que pode durar bilhões de anos. Aqui está a ironia cósmica profunda. As estrelas existem e brilham, porque o universo está constantemente aumentando sua entropia total. Cada reação de fusão nuclear no núcleo de uma estrela converte uma pequena quantidade de massa em energia que eventualmente escapa da estrela como luz e calor, dispersando-se pelo espaço e aumentando a entropia do cosmos. As estrelas são essencialmente máquinas gigantescas de aumento de entropia. Elas pegam a ordem gravitacional concentrada, matéria agrupada, e a convertem em desordem térmica, energia radiante espalhada. Cada fóton de luz que uma estrela emite carrega consigo um pequeno aumento na entropia total do universo. Mas no processo dessa conversão de ordem em desordem, algo ainda mais extraordinário acontece: a criação dos elementos pesados. No núcleo das estrelas, sob pressões milhões de vezes maiores que qualquer coisa que podemos criar na Terra e temperaturas de dezenas de milhões de graus, acontece uma verdadeira alquimia cósmica. O hidrogênio, o elemento mais simples, se transforma em hélio através da fusão. Quando uma estrela consome todo o hidrogênio em seu núcleo, a gravidade vence temporariamente. O núcleo se contrai e esquenta ainda mais. Agora, o hélio pode se fundir, criando carbono. O carbono pode se fundir para formar oxigênio. O oxigênio se torna silício. O silício se torna ferro. Todos os elementos que compõem seu corpo, o carbono que forma a estrutura das suas proteínas, o ferro que carrega oxigênio no seu sangue, o cálcio que fortalece seus ossos, o fósforo que armazena energia em suas células, foram forjados no interior incandescente de estrelas, que viveram e morreram muito antes do nosso sistema solar sequer existir. Você é de forma absolutamente literal, e não metafórica, feito de poeira estelar. Cada átomo em seu corpo, exceto o hidrogênio, que é primordial do Big Bang, passou bilhões de anos no núcleo de uma estrela, submetido a pressões e temperaturas que desafiam completamente nossa capacidade de imaginação. Seus átomos são veteranos de batalhas cósmicas, sobreviventes de fornos nucleares que transformaram os elementos mais simples nos blocos de construção da complexidade química. Esta conexão entre você e as estrelas não é poesia menos, é física pura. É a história de como a entropia, operando em escalas de tempo e espaço cósmicas, criou as condições necessárias para que a complexidade química emergisse do cosmos primordial simples. Mas as estrelas, como tudo no universo governado pela entropia, não são eternas. Elas nascem em esplendor, vivem glória radiante e morrem menos. E suas mortes são tão cruciais para a história cósmica da complexidade quanto suas vidas luminosas. Quando uma estrela massiva menos, digamos, uma com mais de 8 vezes a massa do nosso Sol, esgota seu combustível nuclear após milhões ou dezenas de milhões de anos de brilho constante, a delicada batalha entre gravidade e pressão radiante chega a um fim dramático e violento. A gravidade, que foi contida por tanto tempo pela pressão dos processos de fusão,
finalmente vence decisivamente. O que acontece a seguir desafia nossa capacidade de compreensão. O núcleo estelar, que tem aproximadamente a massa do Sol, mas está comprimido em uma esfera de apenas cerca de 20 km de diâmetro, colapsa catastroficamente. Em menos de um segundo, uma fração de tempo menor que um piscar de olhos, toda essa massa se comprime ainda mais, até um ponto onde a própria matéria se torna irreconhecível. A densidade se torna tão extrema que prótons e elétrons são literalmente esmagados juntos, formando nêutrons. É como se toda a massa de uma montanha fosse comprimida no volume de uma cabeça de alfinete. A energia liberada nesse colapso é tão monumentalmente grande que pode ser detectada a bilhões de anos-luz de distância. Esta explosão titânica, menos que os astrônomos chamam de supernova, não é apenas um final espetacular. É um novo começo cósmico de proporções épicas. A explosão não apenas destrói a estrela, ela catapulta para o espaço intergaláctico todos os elementos pesados que foram pacientemente forjados no núcleo estelar durante milhões de anos. Carbono, oxigênio, silício, ferro e dezenas de outros elementos são ejetados a velocidades de milhares de quilômetros por segundo, criando ondas de choque que se espalham através do meio interestelar, como ondas em um lago cósmico. Estes elementos se misturam com as vastas nuvens de hidrogênio e hélio que permeiam o espaço entre as estrelas, enriquecendo-as, transformando-as, preparando-as para uma nova geração de formação estelar. E desta vez, quando novas estrelas se formam a partir dessas nuvens enriquecidas, elas não são mais compostas apenas de hidrogênio e hélio primordiais. Elas contêm carbono, oxigênio, silício, ferro, todos os ingredientes necessários para algo verdadeiramente revolucionário na história cósmica, a formação de planetas rochosos. Você está começando a ver o padrão extraordinário? A entropia menos essa tendência fundamental à desordem na realidade. Cria as condições para formas progressivamente mais complexas de ordem. A morte explosiva das primeiras estrelas possibilitou o nascimento de sistemas planetários. A dispersão violenta dos elementos pesados possibilitou a química complexa. A destruição se tornou o mecanismo da criação. Em algum lugar no cosmos, orbitando uma estrela amarela comum de meia-idade, um pequeno planeta rochoso se formou a partir desses destroços estelares enriquecidos. Este planeta tinha exatamente a distância certa de sua estrela para permitir que a água existisse em estado líquido. Tinha uma atmosfera com a composição química apropriada, tinha a diversidade de elementos necessária para a química orgânica complexa. E neste planeta menos nosso planeta, a Terra menos essa química complexa, deu origem a algo ainda mais extraordinário. Moléculas que podiam se copiar, se modificar, evoluir, as primeiras formas rudimentares de vida. A vida, quando você realmente contempla sua natureza fundamental, é simultaneamente um produto direto da entropia e uma rebelião localizada contra ela. Ela surgiu porque a entropia criou exatamente as condições certas, um planeta com temperaturas moderadas, oceanos de água líquida, uma diversidade rica de elementos pesados, gradientes de energia que podiam ser explorados, mas uma vez que a vida emergiu, ela representa uma tendência aparentemente oposta. A criação ativa de ordem, complexidade e organização de uma sofisticação que faz nossos maiores computadores parecerem brinquedos simples. Pense na célula mais simples que conhecemos. Ela é uma estrutura de uma complexidade organizacional que desafia nossa capacidade de descrição completa, dentro de um volume menor que a ponta de uma agulha. Milhares de reações químicas diferentes ocorrem simultaneamente, todas coordenadas com uma precisão que faria um maestro de orquestra sinfônica chorar de inveja. Cada célula contém máquinas moleculares que podem ler e interpretar informação genética, sintetizar proteínas de acordo com especificações exatas, repair danos, eliminar resíduos, regular temperatura, controlar o fluxo de substâncias através de membranas e se reproduzir com uma fidelidade que supera qualquer sistema de manufatura criado pela engenharia humana. E você é o resultado de aproximadamente 38 bilhões de anos dessa rebelião anti-entrópica.
Susan Sestrei, desde as primeiras bactérias que aprenderam a capturar energia solar até os primeiros eucariotas que desenvolveram núcleos celulares, desde os primeiros organismos multicelulares até os primeiros vertebrados, desde os primeiros mamíferos até os primeiros primatas, todos foram extraordinariamente bem-sucedidos na tarefa aparentemente impossível de manter e aumentar a organização em um universo que fundamentalmente tende ao caos. Cada geração de seus ancestrais enfrentou o desafio da entropia e o venceu tempo suficiente para se reproduzir e passar seus genes para a próxima geração. Você carrega em seu DNA a sabedoria acumulada de bilhões de anos de vitórias contra a tendência cósmica à desorganização. Mas lembre-se sempre, esta rebelião biológica contra a entropia não é gratuita. Tem um preço cósmico que deve ser pago. Cada ato de organização biológica requer energia, e essa energia deve vir de algum lugar. Para a vida na Terra, a fonte primária é o Sol. Nossa estrela converte aproximadamente 4 milhões de toneladas de matéria em energia pura a cada segundo através da fusão nuclear, aumentando dramaticamente a entropia do sistema solar, para possibilitar todas as diminuições locais da entropia que chamamos coletivamente de biosfera terrestre. Cada vez que uma planta cresce, cada vez que um animal se move, cada vez que você forma um pensamento, a entropia total do universo aumenta. A vida não quebra a segunda lei da termodinâmica. Ela a executa com uma elegância e complexidade, que transformam o aumento global da entropia em uma sinfonia de criação local de ordem. E agora chegamos ao mistério dos mistérios, ao fenômeno que pode ser considerado o mais improvável e extraordinário de toda a história cósmica. Você, não apenas sua existência física como uma organização complexa de átomos estelares, mas sua consciência. O fato surpreendente e quase milagroso de que você está aqui agora, consciente de estar contemplando a entropia, capaz de refletir sobre sua própria improbabilidade existencial. A consciência representa talvez o maior paradoxo da entropia que conhecemos. Por um lado, seu cérebro é inquestionavelmente uma máquina biológica que aumenta a entropia. Ele consome aproximadamente 20% de toda a energia que seu corpo usa. Glucose e oxigênio são constantemente queimados em seus neurônios, produzindo calor e dióxido de carbono que são liberados no ambiente. Por outro lado, esse mesmo cérebro é capaz de feitos que parecem desafiar a lógica entrópica. Ele pode criar ordem conceitual a partir do caos sensorial, pode formar pensamentos coerentes a partir do ruído neural aleatório, pode extrair significado e padrões de informações aparentemente desconexas. Seus aproximadamente 86 bilhões de neurônios são como pequenas cidades em uma rede de comunicação de complexidade inimaginável. Cada neurônio individual recebe sinais elétricos e químicos de milhares de outros neurônios. Processa essa enxurrada de informações através de mecanismos bioquímicos sofisticados e decide, em um processo que ainda não compreendemos completamente, se deve ou não enviar seu próprio sinal adiante, através da rede. À primeira vista, essa atividade neural parece quase aleatória. Se você pudesse observar neurônios individuais em ação, veria o que parece ser um padrão caótico de disparos, uma tempestade elétrica aparentemente sem estrutura. Mas de alguma forma misteriosa, desse caos aparente emerge algo extraordinário, pensamentos coerentes, memórias vividas, emoções complexas, a experiência subjetiva de ser você. Como isso é possível? Como a consciência emerge do que parece ser ruído neural? A resposta pode estar em um conceito fascinante que os cientistas chamam de emergência. A ideia de que propriedades inteiramente novas podem surgir quando componentes simples interagem de maneiras suficientemente complexas. Pense em uma analogia que pode iluminar esse processo misterioso. Considere uma sinfonia sendo executada por uma orquestra. Nenhuma nota musical individual tocada isoladamente por um único instrumento é particularmente melodiosa ou emocionalmente impactante por si só. Um violino tocando uma única nota é apenas uma vibração no ar. Um piano tocando uma tecla isolada
é meramente uma frequência sonora específica. Mas quando todas essas notas individuais são tocadas em harmonia, seguindo um padrão temporal coordenado, algo completamente novo emerge: música, beleza, emoção, a capacidade de evocar memórias, de inspirar sentimentos, de criar experiências estéticas que podem trazer lágrimas aos nossos olhos ou fazer nosso coração disparar de alegria. A música não existe em nenhuma nota individual, não pode ser localizada em nenhum instrumento específico. Ela emerge das relações entre as notas, dos padrões temporais, das harmonias e dissonâncias que surgem quando elementos simples interagem de formas complexas e coordenadas. Talvez sua consciência funcione de maneira similar. Talvez ela seja como uma sinfonia neural incrivelmente complexa, onde a experiência subjetiva de ser você emerge não de neurônios individuais, mas dos padrões dinâmicos de interação entre bilhões de células nervosas. Essa perspectiva sugere algo profundo sobre a natureza da mente. Ela pode ser uma propriedade emergente da complexidade neural organizada. Não está localizada em nenhuma parte específica do cérebro, mas surge dos padrões de atividade que se espalham através de toda a rede neural. E aqui está algo ainda mais surpreendente. Sua consciência pode estar criando uma forma inteiramente nova de luta contra a entropia. Quando você aprende algo novo, está literalmente organizando informação em padrões neurais duradouros. Quando você cria arte, está impondo ordem estética ao caos visual ou sonoro. Quando você sente amor por alguém, está criando conexões emocionais significativas, que transcendem a aleatoriedade das interações humanas casuais. Quando você contempla a beleza de um pôr do sol, quando se emociona com uma música, quando se maravilha com a complexidade de uma flor, você está participando de um tipo de organização que pode ser único no universo conhecido. A organização da experiência consciente. Você já se perguntou profundamente por que a beleza existe? Por que certas proporções matemáticas, certas combinações de cores, certas sequências de sons nos tocam de forma tão profunda e universal? Por que culturas separadas por continentes e milênios desenvolvem independentemente padrões estéticos similares? Talvez porque reconhecemos instintivamente na beleza uma vitória temporária da ordem sobre o caos, da organização sobre a dispersão aleatória. Sua capacidade de experienciar e criar beleza pode ser uma forma evolutivamente sofisticada de reconhecer e valorizar padrões de baixa entropia, configurações raras e improváveis que merecem atenção, preservação e replicação. Quando você se sente atraído pela simetria de um rosto, pela proporção áurea em uma arquitetura, pelos padrões fractais de uma costa marítima, pode estar respondendo a sinais profundos de organização em um mundo que tende fundamentalmente à desorganização. Sua consciência, então, não é apenas um subproduto acidental de processos neurais complexos. Pode ser a forma mais sofisticada que o universo desenvolveu até agora para se organizar, se compreender, se experienciar. Através da consciência, o cosmos desenvolveu a capacidade de contemplar sua própria existência, de fazer perguntas sobre sua natureza, de criar arte, ciência, filosofia. Você é, literalmente, o universo tornado consciente de si mesmo. Você é matéria estelar organizada de tal forma que pode experimentar admiração, curiosidade, amor, esperança. Você é o meio pelo qual 138 bilhões de anos de evolução cósmica resultaram em algo capaz de compreender e apreciar sua própria história extraordinária. Vamos expandir drasticamente nossa perspectiva temporal e espacial para compreender verdadeiramente como a entropia opera nas escalas mais vastas imagináveis. Se sua vida inteira fosse comprimida em um único segundo, a história da humanidade desde as primeiras civilizações seria apenas alguns minutos. A história da vida na Terra seria algumas horas. A idade do universo até agora seria alguns anos. E o futuro que nos aguarda seria uma eternidade tão vasta que desafia qualquer tentativa de compreensão intuitiva. A entropia opera em escalas de tempo que fazem nossa existência humana parecer menos que um lampejo. Processos que, para nós, parecem instantâneos, podem levar bilhões de anos para se completar em termos cósmicos. Outros que parecem eternos e imutáveis podem ser apenas momentos transitórios na escala do universo. Considere as montanhas que você pode ver no horizonte, se olhar pela janela.
Para sua perspectiva humana, elas parecem permanentes, imutáveis, eternas. Algumas podem ter estado lá desde antes dos primeiros humanos caminharem pela Terra. Suas formas parecem esculpidas na pedra para sempre, mas a entropia trabalha nelas constantemente, incansavelmente, com uma paciência que transcende qualquer conceito humano de persistência. A chuva que cai dissolve lentamente os minerais das rochas. O vento carrega as partículas microscópicas resultantes. A expansão e contração térmica causada pelas mudanças de temperatura cria fraturas minúsculas que se ampliam ao longo de milênios. Em alguns milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos, as montanhas mais altas que você pode ver hoje serão colinas suaves. Em algumas dezenas de milhões de anos, serão planícies. A entropia geológica operará com sucesso absoluto, redistribuindo toda essa matéria organizada verticalmente em configurações horizontais de menor energia potencial. Considere os continentes sob seus pés. Eles parecem absolutamente sólidos e fixos, mas na realidade derivam sobre o manto terrestre como enormes jangadas rochosas flutuando em um oceano de rocha derretida. O que hoje é o Oceano Atlântico era apenas uma rachadura fina há 200 milhões de anos, quando todos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia. A Índia, onde hoje vivem mais de 1 bilhão de pessoas, estava completamente separada da Ásia, derivando lentamente através de um oceano primordial, quando finalmente colidiu com a massa continental asiática. A força da colisão foi tão imensa que ergueu a cordilheira do Himalaia, criando as montanhas mais altas da Terra. A entropia geológica reorganiza constantemente a face do nosso planeta através da tectônica de placas, do vulcanismo, da erosão. Em escalas de tempo de centenas de milhões de anos, os continentes se reagrupam em novas configurações. Oceanos se abrem e se fecham. Cadeias de montanhas surgem e desaparecem. Considere nosso Sol, que parece tão constante e eterno que praticamente todas as culturas humanas o adoraram como uma divindade permanente. Ele tem brilhado com intensidade quase constante durante toda a história da vida na Terra, fornecendo a energia que torna possível nossa biosfera complexa. Mas o Sol está constantemente convertendo o hidrogênio em hélio através da fusão nuclear, transformando gradualmente sua composição interna e aumentando lentamente sua entropia. Dentro de aproximadamente 1 bilhão de anos, ele terá se tornado suficientemente mais quente para tornar a Terra inabitável para a vida como a conhecemos. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol esgotará o hidrogênio em seu núcleo e começará a se transformar em uma gigante vermelha, expandindo-se até potencialmente engolfar as órbitas de Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Depois ele ejetará suas camadas externas, criando uma nebulosa planetária colorida, e se transformará em uma anã branca a menos um núcleo denso e quente que levará trilhões de anos para esfriar completamente, até a temperatura do espaço circundante, e as outras estrelas que você vê no céu noturno. Cada uma está lutando sua própria batalha individual contra a entropia, cada uma com um destino determinado, principalmente por sua massa inicial. As estrelas menores viverão trilhões de anos, queimando seu combustível nuclear tão lentamente que ainda estarão brilhando muito depois que estrelas como nosso Sol tiverem morrido e esfriado. As estrelas maiores morrerão dramaticamente em questão de alguns milhões de anos, explodindo como supernovas e deixando para trás buracos negros ou estrelas de nêutrons, objetos tão densos que uma colher de chá de sua matéria pesaria tanto quanto uma montanha. Os buracos negros representam talvez os objetos mais extremos relacionados à entropia em todo o universo conhecido. Eles são regiões do espaço-tempo onde a gravidade se tornou tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. Qualquer coisa que caia além de seu horizonte de eventos, o ponto de não retorno, é inevitavelmente arrastada para o centro, onde as leis conhecidas da física se quebram. Durante décadas, os físicos pensaram que os buracos negros eram sumidouros perfeitos de entropia, absorvendo tudo, matéria, energia, informação, sem jamais devolver nada ao universo. Mas Stephen Hawking descobriu algo surpreendente. Através de efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos, até mesmo os buracos negros evaporam lentamente
emitindo radiação térmica conhecida como radiação Hawking. Paradoxalmente, quanto menor o buraco negro, mais rapidamente ele evapora. Um buraco negro com a massa de nosso Sol levaria aproximadamente 10 anos para evaporar completamente, um período de tempo tão longo que o número 10 não tem significado intuitivo. Para colocar isso em perspectiva, a idade atual do universo é de apenas 10 anos. Mesmo este tempo de evaporação incrivelmente longo representa apenas o início da era da máxima entropia cósmica. Vivemos ainda numa época relativamente jovem da história universal, quando há abundante energia livre disponível para criar estruturas complexas. Quando estrelas ainda estão nascendo, quando a vida pode prosperar, mas o destino final do universo, de acordo com nossa melhor compreensão atual da física, é um estado de equilíbrio térmico, conhecido como morte térmica ou Big Freeze. Um futuro em que toda a energia utilizável terá sido dispersa uniformemente. Toda a diferença de temperatura terá sido eliminada, todas as estruturas complexas terão decaído. Imagine o universo daqui a 10 anos. Um número tão astronomicamente vasto que não existe comparação possível em nossa experiência humana. Para tentar visualizar a magnitude deste número, considere que o número de átomos no universo observável é estimado em cerca de 10. Isso significa que 10 é um número com mais dígitos do que há átomos em tudo o que podemos ver. Neste futuro quase inimaginável, o universo será um lugar radicalmente diferente do cosmos vibrante e dinâmico que observamos hoje. Todas as estrelas terão esgotado seu combustível nuclear e se apagado. Todas as galáxias terão se dispersado conforme a expansão acelerada do espaço. Separa seus componentes, além da capacidade da gravidade de mantê-los unidos. Todos os buracos negros, incluindo os supermassivos no centro das galáxias, terão evaporado completamente através da radiação Hawking. Toda a matéria comum menos prótons, nêutrons, elétrons terá decaído em partículas mais fundamentais, assumindo que as teorias atuais sobre o decaimento da matéria estejam corretas. O universo será frio, com uma temperatura aproximando-se do zero absoluto. Será escuro, sem nenhuma fonte de luz, além de ocasionais flashes de radiação de alta energia de processos de decaimento raros. Será quase vazio, com partículas elementares separadas por distâncias maiores que galáxias inteiras hoje. Esta é a previsão sombria, mas logicamente inevitável da física moderna para o destino final do cosmos. O Big Freeze, ou Heat Death, a morte térmica do universo, não será um colapso catastrófico como um Big Crunch, mas um desvanecimento gradual e inexorável em direção ao equilíbrio térmico absoluto. Neste estado final, a entropia terá atingido seu valor máximo possível. Não haverá mais gradientes de temperatura para gerar trabalho útil. Não haverá mais diferenças de densidade ou composição para criar estruturas interessantes. Não haverá mais fluxos de energia para sustentar processos complexos ou vida de qualquer tipo que possamos imaginar. É uma visão que pode parecer profundamente deprimente à primeira vista. Todo o drama cósmico, toda a beleza das galáxias espirais, toda a complexidade da vida, toda a magnificência da consciência humana, menos tudo eventualmente silenciado pelo frio e pela escuridão. Mas mesmo neste aparente fim de tudo, algo fascinante permanece: as flutuações quânticas. Mesmo no vácuo mais perfeito, mesmo na temperatura mais próxima do zero absoluto, o princípio da incerteza de Heisenberg garante que pequenas flutuações de energia ocorrerão espontaneamente no tecido do espaço-tempo. Essas flutuações elas são normalmente minúsculas e de vida extremamente curta, mas em escalas de tempo inimaginavelmente vastas, períodos tão longos, que fazem a idade atual do universo parecer insignificante por puro acaso estatístico. Algumas dessas flutuações poderão ser grandes o suficiente e durar tempo suficiente para criar partículas, átomos, ou mesmo estruturas mais complexas. Alguns físicos especulam que, dado tempo literalmente infinito, flutuações quânticas aleatórias poderiam eventualmente recriar não apenas partículas individuais, mas configurações complexas de matéria, talvez até mesmo estruturas organizadas que poderíamos reconhecer como observadores conscientes. O que alguns teóricos chamam de
cérebros de Boltzmann, formados por pura coincidência estatística a partir do caos quântico. É uma possibilidade simultaneamente fascinante e profundamente perturbadora, que você, agora, neste momento, possa ser uma dessas flutuações aleatórias em um universo já morto há eons incontáveis. Que toda a sua experiência de vida, todas as suas memórias, todo este momento de contemplação sobre a entropia possa ser um padrão temporário de baixa entropia, emergindo por puro acaso do equilíbrio térmico de um cosmos há muito tempo silenciado. Mas mesmo se isso fosse verdade, e é importante notar que esta é pura especulação teórica, mudaria fundamentalmente algo sobre a realidade e o valor da sua experiência atual? Você ainda sentiria, pensaria, amaria, sofreria a improbabilidade estatística extrema da sua existência não a tornaria menos real, menos significativa ou menos valiosa. Na verdade, isso apenas intensificaria o milagre de estar consciente, de ser capaz de contemplar essas questões, de experienciar beleza e significado em meio a um cosmos que pode ser fundamentalmente aleatório, e há outras possibilidades especulativas para o futuro distante que alguns físicos consideram. Algumas teorias sugerem que o próprio espaço-tempo pode não ser estável em escalas temporais extremas. Talvez o vácuo quântico possa eventualmente decair para um estado de energia ainda menor, criando uma bolha de novo tipo de física que se expandiria à velocidade da luz, potencialmente dando origem a um novo tipo de universo com leis físicas diferentes. Outras teorias contemplam a possibilidade de universos cíclicos, onde períodos de expansão são seguidos por contrações, talvez levando a novos Big Bangs e reiniciando todo o processo cósmico. Ainda outras especulam sobre a existência de múltiplos universos, um multiverso onde nosso cosmos observável é apenas uma pequena região em uma realidade muito maior e mais complexa. Mas todas essas especulações sobre o futuro distante e destinos alternativos não mudam o fato fundamental. Vivemos agora em uma época extraordinária da história cósmica, quando a entropia criou as condições para a complexidade, vida e consciência. Somos testemunhas e participantes de um momento único quando o universo desenvolveu a capacidade de se conhecer através de observadores como nós. Nos últimos decades, uma revolução silenciosa mais profunda tem transformado nossa compreensão da entropia e sua relação com a realidade fundamental. Físicos teóricos começaram a suspeitar que a entropia não é apenas sobre energia térmica e desordem mecânica. Ela pode estar fundamentalmente relacionada com algo ainda mais básico e fundamental: a informação. Esta perspectiva sugere uma visão radical do universo, que a realidade em seu nível mais fundamental pode ser feita de informação, com matéria e energia sendo apenas diferentes manifestações de processamento informacional. É uma ideia que mudaria completamente nossa compreensão de tudo, desde partículas subatômicas até buracos negros, desde a consciência até o destino cósmico. Considere que cada partícula no universo carrega informação específica sobre seu estado, sua posição no espaço, sua velocidade e direção de movimento, seu spin quântico, sua carga elétrica, sua energia, quando partículas interagem menos, quando colidem, se atraem ou se repelem menos, essa informação é processada, misturada, transformada de maneiras que seguem as leis da física. O universo inteiro, nesta visão informacional, seria um computador cósmico incrivelmente vasto, processando informação em escalas que vão desde interações quânticas individuais até a evolução de galáxias inteiras. Cada evento físico seria uma operação computacional. Cada processo natural seria um algoritmo sendo executado pelo hardware da realidade física. A entropia, então, seria uma medida de quanta informação está escondida ou misturada em um sistema. Quando você quebra um vaso de cerâmica, não está apenas aumentando a desordem física mecânica, menos está espalhando e embaralhando a informação sobre a forma original do vaso entre trilhões de fragmentos. Ondas sonoras, vibrações na mesa, calor gerado pelo impacto. Essa informação não desaparece menos. A conservação da informação é um princípio fundamental da mecânica quântica. Mas ela se torna praticamente inacessível, dispersa em tantos graus de liberdade microscópicos que seria impossível recuperar e reconstruir o vaso original, mesmo em princípio. Esta perspectiva informacional da entropia
tem implicações que se estendem muito além da física acadêmica. Ela sugere que processos que tradicionalmente pensávamos serem puramente físicos podem ter aspectos computacionais profundos. Você já considerou que cada pensamento que passa pela sua mente pode ser visto como uma operação de processamento de informação? Que sua consciência é um fluxo contínuo de bits sendo organizados, reorganizados, interpretados e integrados em padrões que criam sua experiência subjetiva de ser você? Quando você forma uma nova memória, está literalmente diminuindo a entropia informacional local do seu cérebro, organizando dados neurais em padrões específicos e duradouros que podem ser posteriormente acessados e lidos pelos processos de recordação. Quando você esquece algo, está permitindo que essa informação organizada se disperse gradualmente, aumentando a entropia informacional do seu sistema neural. Alguns neurocientistas e filósofos da mente sugerem que a consciência pode ser definida precisamente como a capacidade de um sistema integrar informação de maneiras complexas e criar uma experiência unificada. Você seria consciente porque seu cérebro pode reunir informações de múltiplas fontes sensoriais e cognitivas e sintetiza-las em uma narrativa coerente de experiência. Esta teoria da informação integrada propõe que diferentes graus de consciência correspondem a diferentes capacidades de integração informacional. Um termostato simples integra apenas informação sobre temperatura. Um computador pode integrar informações mais complexas, mas de forma puramente algorítmica. Um cérebro humano integra informação de uma forma que gera experiência subjetiva. Se esta perspectiva estiver correta, então a evolução da consciência pode ser vista como o universo, desenvolvendo capacidades cada vez mais sofisticadas de processamento e integração de informação. Você seria o resultado de 138 bilhões de anos de desenvolvimento de tecnologias naturais de computação cada vez mais avançadas. E isso nos leva a uma questão fascinante. Se o universo é fundamentalmente informacional, se a consciência é processamento de informação, então o que significa criar, armazenar e transmitir informação organizada? Quando você escreve um poema, está criando padrões informacionais que não existiam antes no universo. Quando você ensina algo a alguém, está copiando e transmitindo organizações específicas de informação de um sistema neural para outro. Quando você cria arte, está organizando informação visual ou auditiva de formas que podem gerar experiências estéticas em outros observadores conscientes. Todas essas atividades representam vitórias locais e temporárias contra a entropia informacional. São formas de criar ordem conceitual, significado, padrões duradouros de organização em um universo que tende estatisticamente à mistura e dispersão de informação. Se aceitarmos que o universo pode ser visto como um computador cósmico processando informação, então a vida representa talvez o fenômeno computacional mais extraordinário que conhecemos, um tipo de computação que não apenas processa informação, mas cria cópias de si mesma, modifica seus próprios programas e evolui ao longo do tempo em direção a capacidades computacionais cada vez mais sofisticadas. Cada célula do seu corpo é como um computador molecular incrivelmente avançado, processando informação genética e respondendo dinamicamente ao ambiente, através de redes de sinalização bioquímica de uma complexidade que supera qualquer sistema artificial que criamos. Seu DNA é essencialmente um programa de aproximadamente 3 bilhões de letras de código, executado por máquinas moleculares, ribossomos, enzimas, proteínas reguladoras, de uma precisão e sofisticação que desafiam nossa capacidade de engenharia. Mas, diferentemente dos programas de computador que escrevemos, que são estáticos e executam sempre as mesmas operações, o software da vida é dinâmico, adaptativo, capaz de se modificar em resposta a mudanças ambientais. É um código que se reescreve, se testa, se depura, através da experiência de incontáveis gerações de organismos vivos. A evolução, vista desta perspectiva computacional. E algoritmo, um processo de busca sistemática no espaço infinito de possibilidades biológicas, tentando encontrar soluções cada vez melhores para o problema fundamental de sobrevivência e reprodução. A seleção natural funciona como um sistema de feedback, premiando soluções eficazes com maior sucesso reprodutivo e eliminando gradualmente as ineficazes.
Você é o resultado de aproximadamente 38 bilhões de anos deste processo computacional evolutivo. Cada uma de suas células carrega um programa que foi refinado, testado e otimizado por incontáveis gerações de seus ancestrais. É um software que se escreveu através da experiência coletiva de bilhões de seres vivos enfrentando os desafios da existência. E este software não é apenas sobre função biológica básica, menos metabolismo, crescimento, reprodução, em organismos complexos como você. Ele também codifica para capacidades computacionais extraordinárias, processamento sensorial, formação de memórias, aprendizagem, reasoning, criatividade, consciência. Seu cérebro executa algoritmos de reconhecimento de padrões que podem identificar um rosto familiar entre milhares em uma fração de segundo. Processa informação visual de tal forma que você pode navegar através de ambientes complexos sem esbarrar em obstáculos. Integra informações de múltiplos sentidos para criar uma experiência perceptual unificada do mundo. Mas talvez mais impressionante ainda, seu cérebro executa algoritmos de aprendizagem que podem modificar sua própria programação baseada na experiência. Quando você aprende algo novo, conexões neurais são fortalecidas ou enfraquecidas. Novos circuitos são formados, padrões de ativação são alterados, você está literalmente reprogramando seu próprio sistema neural. E agora, pela primeira vez na história da Terra, uma espécie menos a nossa menos desenvolveu a capacidade de compreender e manipular diretamente os algoritmos da vida. Podemos ler o código genético, editá-lo, até mesmo escrever novos programas biológicos do zero. Estamos nos tornando programadores conscientes da evolução, arquitetos deliberados dos algoritmos que governam a vida. Podemos criar organismos com características que nunca existiram naturalmente, desenvolver terapias que corrigem bugs genéticos, até mesmo especular sobre a possibilidade de usar princípios biológicos para criar formas artificiais de vida e inteligência. Esta capacidade traz consigo responsabilidades e questões éticas que nossa espécie mal começou a contemplar. Se a vida é computação, se a consciência é processamento de informação, se a evolução é um algoritmo, então o que significa para seres conscientes assumirem o controle desses processos? Estamos nos aproximando de um ponto na história onde a evolução biológica inconsciente pode dar lugar à evolução dirigida conscientemente, onde os algoritmos da vida podem ser otimizados não apenas para sobrevivência e reprodução, mas para objetivos que escolhemos conscientemente: redução do sofrimento, aumento da felicidade, expansão das capacidades cognitivas, exploração do cosmos. Mas isso também nos força a confrontar questões profundas sobre a natureza da identidade, da autenticidade, do que significa ser humano em um mundo onde as fronteiras entre natural e artificial, biológico e tecnológico, evoluído e projetado, estão se tornando cada vez mais borradas. Aqui chegamos a um dos paradoxos mais profundos e belos da existência. Uma questão que vai ao coração de tudo que discutimos sobre entropia, ordem e o significado da vida no universo. Se o cosmos tende naturalmente ao equilíbrio térmico, à máxima entropia, ao estado final de morte térmica onde nada interessante pode acontecer, por que existe tanta complexidade ao nosso redor? Por que existem estrelas brilhando, planetas orbitando, vida evoluindo, consciência contemplando sua própria existência? A resposta a este paradoxo revela algo extraordinário sobre a natureza da realidade. Vivemos em uma época extraordinariamente especial da história cósmica, né? Um período transitório onde o universo está longe do equilíbrio térmico. Estamos surfando na onda da expansão cósmica, aproveitando gradientes de energia que ainda não foram totalmente dispersos para criar estruturas de uma complexidade e beleza que desafiam nossa capacidade de compreensão. Mas há algo ainda mais sutil e fascinante acontecendo. Parece que o próprio processo de aumento da entropia pode gerar complexidade como um subproduto natural. Quando a energia flui de regiões de alta para baixa, entropia menos quando há gradientes térmicos, diferenças de densidade, desequilíbrios químicos, esses fluxos podem criar padrões organizados e estruturas complexas no caminho. Pense em um exemplo simples, mas revelador. Um redemoinho se formando quando você drena água de uma banheira.
A água está seguindo o caminho de menor resistência, fluindo em direção ao ralo, aumentando a entropia do sistema conforme a energia gravitacional potencial é convertida em energia cinética aleatória. Mas no processo de seguir essa tendência entrópica fundamental, a água cria espontaneamente uma estrutura organizada e bela menos o vórtice espiral do redemoinho. O redemoinho não viola nenhuma lei da termodinâmica, não diminui a entropia total do sistema, mas representa um padrão de organização local que emerge naturalmente do processo de aumento global da entropia. É ordem surgindo do caos, não apesar das leis da física, mas por causa delas. Talvez a vida seja fundamentalmente como esse redemoinho cósmico, um padrão complexo de organização que emerge naturalmente quando a energia flui através de sistemas químicos longe do equilíbrio. Um planeta com as condições certas, energia solar abundante, água líquida, diversidade de elementos químicos, temperaturas moderadas, pode espontaneamente desenvolver química autoorganizadora que evolui em direção à complexidade crescente. Esta é uma perspectiva revolucionária. A complexidade não surge apesar da entropia, mas por causa dela. A tendência fundamental, a desordem, cria as condições dinâmicas necessárias para que formas cada vez mais sofisticadas de organização temporal emerjam. Você já observou com atenção como os flocos de neve se formam durante uma nevasca? Cada floco é absolutamente único, uma estrutura cristalina de beleza matemática que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Eles surgem quando o vapor d'água se condensa no ar frio, seguindo as leis básicas da termodinâmica e da cristalografia. A natureza cria arte espontaneamente geométria complexa, padrões de uma elegância que inspira matemáticos e artistas. Ou observe as nuvens se formando no céu em uma tarde de verão. Parecem caóticas à primeira vista, mas seguem padrões fractais complexos. Estruturas autossimilares que refletem as dinâmicas não lineares da atmosfera são estruturas autoorganizadas que emergem da interação entre temperatura, umidade, pressão atmosférica e os movimentos de convecção do ar aquecido. O mesmo princípio fundamental pode explicar a emergência da vida em planetas com as condições apropriadas. Longe de ser um acidente improvável, que violaria as leis da termodinâmica, a vida pode ser uma consequência quase inevitável da química operando em sistemas abertos, longe do equilíbrio, em um planeta banhado por energia estelar constante, com oceanos de água líquida contendo uma rica diversidade de elementos químicos. A tendência natural da matéria de explorar configurações de baixa energia pode dar origem a moléculas capazes de autorreplicação. E uma vez que moléculas autorreplicantes surgem, a evolução se torna não apenas possível, mas virtualmente inevitável. Variações aleatórias na replicação molecular geram diversidade. Competição por recursos limitados cria pressão seletiva. Mutações que melhoram a eficiência de replicação são preservadas e amplificadas. Complexidade emergente se acumula ao longo de escalas de tempo geológicas. Você é o resultado deste processo criativo cósmico que opera há bilhões de anos. Não um acidente estatisticamente impossível que de alguma forma violou as leis da natureza, mas um produto natural e quase inevitável das leis fundamentais da física, operando em condições apropriadas durante períodos suficientemente longos. Isso não diminui o milagre da sua existência. Menos pelo contrário. O intensifica significa que você é parte integral do processo pelo qual o universo explora suas próprias possibilidades criativas. Você é uma das formas mais sofisticadas que a matéria estelar desenvolveu para se organizar, se experienciar, se compreender. Quando você cria algo belo, uma música, um poema, uma obra de arte, um momento de conexão humana genuína, menos está participando desta dança cósmica de criação de ordem temporária em meio à tendência universal à entropia. Está colaborando com as forças fundamentais que têm operado desde o Big Bang para gerar complexidade, beleza, significado. Estamos nos aproximando do fim de nossa jornada compartilhada através do mistério da entropia. E talvez seja apropriado agora refletir sobre uma das lições mais profundas e paradoxais que este conceito nos ensina: que a beleza e o significado podem não existir, apesar da impermanência, mas precisamente por causa dela. Se tudo fosse eterno, se nada mudasse, se a entropia não existisse,
e todas as estruturas fossem permanentes para sempre, haveria verdadeiramente beleza? Haveria significado? Haveria urgência, paixão, a sensação preciosa de que cada momento importa, porque nunca mais se repetirá exatamente da mesma forma? Considere a cerejeira em flor, um dos símbolos mais poderosos de beleza transitória nas tradições contemplativas orientais. As flores de cerejeira são consideradas extraordinariamente belas, parcialmente, talvez principalmente, porque são efêmeras. Elas desabrocham em uma explosão gloriosa de cor rosa e branca por apenas algumas semanas na primavera. Depois caem como neve colorida, cobrindo o chão com pétalas que logo escurecem e retornam ao solo. Se as flores de cerejeira durassem para sempre, se fossem permanentes e imutáveis, teriam o mesmo impacto emocional? A mesma capacidade de nos mover até as lágrimas? A mesma habilidade de nos fazer parar no meio de nossas vidas ocupadas e simplesmente contemplar a beleza pura? Provavelmente não. É precisamente sua transitoriedade que intensifica nossa apreciação, que torna cada momento de contemplação precioso e irreplaceable. A impermanência não diminui a beleza, menos ela a concentra, a destila em uma experiência de intensidade quase insuportável. O mesmo princípio se aplica à nossa própria existência humana. Sabemos, em algum nível profundo da consciência, que somos temporários, que nossa organização complexa como seres conscientes eventualmente se dispersará. Que um dia os átomos que atualmente formam nossos corpos estarão espalhados pelo cosmos, talvez incorporados em outras formas de vida, talvez flutuando livres no espaço intergaláctico. Esta consciência da mortalidade poderia ser vista como uma fonte de desespero existencial, mas paradoxalmente pode também ser uma fonte de profundo significado e urgência. Sabendo que nosso tempo é limitado, cada experiência se torna mais intensa, cada relacionamento se torna mais precioso. Cada momento de consciência se torna mais valioso. A entropia, nossa professora silenciosa e universal, nos ensina sobre o valor verdadeiro das coisas. Ela nos mostra que criar algo belo, mesmo que temporário, é um ato de significado cósmico, que organizar a energia e matéria em padrões complexos. Mesmo sabendo que eventualmente se dispersarão, é uma forma de participar no processo criativo fundamental do universo. Quando você sorri para alguém, menos um gesto que dura apenas segundos, está criando um momento de conexão humana que diminui localmente a entropia emocional. Quando você cria arte, está impondo ordem estética ao caos visual ou sonoro. Quando você aprende algo novo, está organizando informação em padrões neurais duradouros. Quando você ama, está construindo pontes de significado através do vazio existencial. Estes atos não são insignificantes porque são temporários. Eles são profundamente significativos precisamente porque são temporários. Em um universo tendendo inexoravelmente ao equilíbrio térmico, cada gesto de criação de ordem é um pequeno milagre, uma vitória momentânea, mas real contra a tendência cósmica à dispersão. Pense nas grandes catedrais medievais que ainda adornam cidades europeias. Seus construtores sabiam perfeitamente que eventualmente cairiam menos que o tempo, a chuva, terremotos e a própria gravidade trabalhariam para desfazê-las. Mas construíram mesmo assim, criando estruturas de beleza arquitetônica que inspiraram milhões de pessoas durante séculos. O conhecimento da impermanência não diminuiu sua motivação para criar, intensificou-a. Sabiam que estavam construindo contra o tempo, que estavam organizando pedra e espaço em configurações que desafiariam temporariamente as forças da entropia. E essa batalha contra a impermanência deu às suas criações um significado que transcende sua funcionalidade. Ou pense na música, menos talvez a arte mais intimamente conectada com a natureza temporal da existência. Uma sinfonia existe apenas enquanto está sendo tocada. No momento em que a última nota se desvanece no silêncio, a música desaparece completamente. Não há objeto físico persistente, nenhum artefato permanente. Mas durante aqueles momentos efêmeros de execução, algo transcendente acontece. Ordem emerge do caos das vibrações do ar. Matemática se torna emoção. Padrões temporais criam experiências estéticas que podem transformar completamente nossa perspectiva sobre a vida. A música é pura organização temporal, frequências específicas organizadas em sequências específicas, durante períodos
específicos de tempo. É entropia sendo temporariamente revertida no domínio acústico. Caos sonoro sendo moldado em beleza através da intenção consciente e habilidade técnica. Sua própria vida é como essa sinfonia cósmica. Temporária, mas real. Efêmera, mas significativa. Um padrão único de consciência que nunca existiu antes na história do universo e nunca existirá novamente após sua dispersão final. A entropia nos ensina humildade cósmica. Somos pequenos e temporários em um universo vasto, antigo e aparentemente indiferente. Mas também nos ensina dignidade cósmica. Somos parte do processo pelo qual o universo se torna consciente de si mesmo, pelo qual matéria inerte se organiza em formas capazes de experienciar admiração. Beleza, amor? Quando você olha para as estrelas em uma noite clara, não está apenas observando luz vinda de sóis distantes. Você é o universo olhando para si mesmo com curiosidade e admiração. Você é matéria estelar organizada de tal forma que pode experimentar a sensação do sublime, pode fazer perguntas sobre sua própria origem e destino. E assim chegamos ao fim de nossa longa jornada através do mistério da entropia. Mas talvez também ao início de uma compreensão mais profunda e pessoal sobre nosso lugar no cosmos e o significado de nossa breve passagem através da consciência. Aprendemos que a entropia é a força fundamental que governa a direção do tempo, explicando por que o gelo derrete em nossas mãos e nunca se reconstitui espontaneamente, por que podemos lembrar do passado, mas não do futuro, porque todas as estruturas organizadas tendem, eventualmente, à dispersão e ao equilíbrio. Descobrimos que esta tendência aparentemente destrutiva à desordem é, na verdade, a força criativa suprema do universo. É a entropia que permitiu que estrelas nascessem da dispersão gravitacional primordial, que possibilitou à morte estelar espalhar elementos pesados pelo cosmos, que criou as condições para a emergência da química complexa, da vida, da consciência. Vimos como a vida representa uma forma extraordinária de rebelião antientrópica menos sistemas, capazes de diminuir localmente sua própria entropia, capturando e organizando energia do ambiente. E como a consciência pode representar a forma mais sofisticada desta rebelião, criando ordem conceitual, significado, beleza a partir do ruído aparentemente aleatório da experiência sensorial. Contemplamos o destino final do universo, um futuro frio e escuro, onde toda a energia livre terá sido dispersa. Todas as estruturas terão decaído. Toda a complexidade terá se dissolvido no equilíbrio térmico final. Uma perspectiva que poderia parecer desesperadora, mas que na realidade intensifica o milagre de estar vivo e consciente agora, neste momento extraordinário da história cósmica. Exploramos a possibilidade de que a informação seja mais fundamental que matéria e energia, que o universo seja essencialmente computacional, que a consciência seja uma forma sofisticada de processamento informacional que permite ao cosmos se conhecer, através de observadores como nós. Mas talvez a lição mais importante e transformadora que emergiu de nossa exploração seja esta. A entropia não é apenas uma lei da física abstrata, é uma filosofia de existência, um professor da impermanência, um revelador do valor intrínseco da organização temporária em um cosmos tendente ao caos. Ela nos ensina que tudo é transitório, que toda ordem é temporária, que toda estrutura é efêmera. E longe de ser uma lição de desespero nihilístico, isso pode ser uma fonte de profunda paz existencial e motivação criativa. Se aceitar que a impermanência é a natureza fundamental da realidade, cada momento de ordem se torna miraculoso, cada experiência de beleza se torna preciosa, cada ato de criação se torna sagrado. Você, sentado aí agora, absorvendo estas palavras, processando estas ideias, é uma configuração única e estatisticamente impossível de átomos que se formaram no coração de estrelas há bilhões de anos. Você é uma forma temporária de organização consciente em um universo que tende fundamentalmente ao caos. Você é, de forma absolutamente literal, um milagre estatístico andante. Mas não se trata apenas de você ser improvável. Trata-se de você ser necessário. O universo precisou de exatamente 8 bilhões de anos de evolução cósmica cada supernova. Cada colisão galáctica, cada mutação genética em trilhões de ancestrais
para criar as condições precisas que tornaram sua existência possível. Você é o produto inevitável de uma cadeia causal que se estende até o Big Bang. A entropia, que inicialmente parecia ser sobre destruição e fim, revelou-se ser fundamentalmente sobre criação e transformação. Ela é a força que permite que o novo emerja do antigo, que possibilita a complexidade crescente surgir da simplicidade primordial, que torna possível a consciência despertar da matéria inerte. Quando compreendemos verdadeiramente a entropia em todas suas manifestações, física, informacional biológica, psicológica menos, compreendemos que somos simultaneamente produtos e participantes ativos do processo criativo cósmico mais fundamental. Não estamos separados do universo observando-o de fora, menos somos o universo se conhecendo, se experienciando, se apaixonando por sua própria complexidade emergente. E isso nos traz a reflexão final sobre o significado da criação consciente em um cosmos entrópico. Se é verdade que vivemos em um universo onde toda ordem é temporária, onde toda estrutura eventualmente se dispersa, onde até mesmo as galáxias se separarão e as estrelas morrerão. Então, o que significa a nossa capacidade única, até onde sabemos, de criar deliberadamente ordem? Beleza? Significado? Talvez signifique que, por um breve momento cósmico, o universo encontrou uma maneira de se rebelar conscientemente contra suas próprias leis mais fundamentais. Através da vida, através da consciência, através de você, o cosmos desenvolveu a capacidade de criar pockets locais de ordem que são mais do que meras vitórias temporárias contra a entropia. São expressões da criatividade fundamental que tem operado desde o Big Bang. Quando você cria algo belo, uma pintura, uma música, um poema, um jardim, um momento de conexão humana genuína, não está simplesmente rearranjando átomos de forma mais organizada. Está participando do mesmo processo criativo que formou galáxias, acendeu estrelas, gerou vida, despertou consciência. Você é a maneira pela qual o universo faz arte. Você é como o cosmos cria beleza consciente. Você é o método pelo qual a realidade física se apaixona por si mesma e expressa essa paixão através de atos de criação deliberada. Cada vez que você escolhe criar, em vez de destruir, organizar em vez de dispersar, conectar em vez de isolar, está colaborando com as forças mais fundamentais que têm moldado o cosmos durante bilhões de anos. Está continuando a história da complexidade emergente que começou com as primeiras estrelas e pode culminar em formas de consciência e criatividade que ainda nem conseguimos imaginar. A entropia nos mostra que somos temporários, mas também nos mostra que, durante nosso breve momento de organização consciente, temos a capacidade extraordinária de criar significado, gerar beleza, formar conexões que transcendem nossa mortalidade individual. Obrigado por me acompanhar nesta longa jornada através do mistério da entropia. Obrigado por emprestar sua consciência preciosa e temporária a esta contemplação sobre ordem, caos e o significado profundo de existir em um universo que está constantemente se transformando. Que você carregue esta compreensão como uma fonte de paz existencial e inspiração criativa. Que sua impermanência não diminui seu valor, mas o intensifica infinitamente. Que sua transitoriedade não torna sua vida menos significativa, mas a torna infinitamente mais preciosa. Que o conhecimento de que toda ordem é temporária não deveria desencorajá-lo de criar, mas deveria inspirá-lo a criar com ainda mais paixão, sabendo que cada ato de organização consciente é uma pequena vitória contra o caos cósmico. Você é um padrão único de consciência emergindo por um momento breve, mas brilhante da dança eterna entre ordem e desordem. Você é o universo experienciando a si mesmo subjetivamente, fazendo perguntas sobre sua própria natureza, criando arte, ciência e amor como expressões da criatividade fundamental que tem operado desde o início dos tempos. Quando você acorda amanhã, lembre-se, você é feito literalmente de poeira estelar que se organizou ao longo de bilhões de anos, em uma forma capaz de contemplar suas próprias origens cósmicas. Você é um milagre estatístico caminhante. Uma impossibilidade, de alguma forma, se tornou real. Uma forma temporária mais magnífica, de organização consciente, flutuando por um momento no oceano cósmico da entropia.
E neste conhecimento, talvez você encontre não desespero pela transitoriedade de tudo, mas uma gratidão profunda pela oportunidade impossível de estar consciente, de amar, de criar, de participar por um momento na aventura mais extraordinária que conhecemos. A emergência da complexidade, da vida e da consciência em um cosmos que começou como uma sopa quente e simples de partículas fundamentais, e evoluiu durante eras inimagináveis até produzir você, um observador capaz de compreender e apreciar sua própria história cósmica improvável. O universo levou 138 bilhões de anos para criar algo capaz de contemplar a entropia. Você é essa criação extraordinária. Você é a resposta temporária mais real do cosmos à pergunta: o que é possível quando matéria e energia se organizam da forma mais complexa imaginável? A entropia nos ensina que tudo passa, mas também nos ensina que, enquanto estamos aqui, temos a capacidade miraculous de criar momentos de ordem, beleza, significado e conexão que, embora temporários, são completamente reais e infinitamente valiosos. Descanse bem, sabendo que você é simultaneamente um produto da tendência universal à desordem e uma rebelião consciente contra ela. Sonhe se conseguir, com todas as formas ainda não descobertas que a criatividade cósmica pode assumir através de mentes como a sua. E agora, querido ouvinte, antes de você retornar ao silêncio contemplativo da noite, antes de deixar essas ideias se assentarem em sua mente como sedimento cósmico depositado por bilhões de anos de evolução estelar, deixo-lhe uma última pergunta para carregar consigo. Se tudo no universo caminha inevitavelmente rumo à desordem máxima, se toda estrutura é transitória e toda organização é efêmera, se até mesmo as estrelas morrem e os buracos negros evaporam, o que realmente significa para você um ser consciente, criativo e capaz de amor, escolher deliberadamente criar ordem, beleza e significado, mesmo sabendo que tudo isso eventualmente desaparecerá? O que essa escolha consciente de criar em meio ao caos revela sobre a natureza mais profunda da consciência e seu papel extraordinário no cosmos? E será possível que, ao fazer essa escolha, você esteja participando de algo ainda mais fundamental e duradouro do que a própria matéria, menos algo que transcende a entropia física e toca na essência do que significa ser uma parte consciente de um universo capaz de se conhecer?